Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. A maioria das pessoas não perde para a concorrência, não perde para a crise, para o mercado, perde para si mesma. Porque o maior sabotador da vida de uma pessoa não está fora, está dentro. E talvez hoje você está vivendo exatamente isso. Você sabe o que você precisa fazer. Você tem talento, você tem potencial, mas alguma coisa dentro de você trava. Você começa e para. Decide, recua. Sonha, mas desacredita no teu sonho. Você avança e depois destrói tudo que construiu. E sabe qual é o problema? Autossabotagem emocional. E enquanto você não vencer a mentalidade que está dentro de você, nenhuma estratégia vai sustentar o sucesso que você deseja viver. Então, para você que ainda não me conhece, eu sou Ione Cortese e aqui neste canal eu falo sobre mentalidade, empreendedorismo, liderança, crescimento profissional e emocional e a construção de uma vida forte de dentro para fora. Porque eu acredito muito que o sucesso da pessoa, ela começa com a sua mentalidade. E eu estava esses dias, lendo um livro chamado A Montanha é Você. E nesse livro tem uma frase exatamente que diz: a montanha é você. E quando eu li isso pela primeira vez, eu entendi algo muito profundo em mim mesma, que a maior guerra da vida nunca é externa, sempre é interna. E muitas vezes a nossa mente, ela não está preparada para crescer. Ela está preparada para sobreviver. Sabe aquela coisa que ela está sempre pro menos? Ao invés de estar com o copo mais cheio, ela está sempre com mais vazio. Então o cérebro humano, ele ama conforto, repetição, previsibilidade, segurança. Por isso que crescer dói, mudar é difícil, evoluir também é difícil e a pessoa, muitas vezes, ela se recusa a isso. E que empreender é difícil. Porque a mente, ela está nessa preparação de sobrevivência e ela não está preparada para crescer. Porque toda transformação do crescimento, ela ameaça a identidade antiga. E essa identidade foi criada para a sobrevivência. Eu criei a minha, você criou a sua. E por isso que muitas pessoas procrastinam, desistem rápido, vivem cansadas emocionalmente, têm medo de aparecer, de se expor e sabotam as grandes oportunidades que elas têm. E aí, elas se sentem culpadas, mesmo quando começam a prosperar. Então, uma parte da pessoa quer crescer, mas a outra parte ainda acredita que não merece, que não consegue, que não é suficiente, que vai fracassar, que vai ser rejeitada. E aí fica aquela guerra dentro de você. E você vai continuar travando a sua vida. Porque enquanto uma parte quer crescer e a outra tem medo, a sua vida vai ficar travada, porque você não consegue ir, porque 50% de você tem medo de crescer. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdo profundo de mentalidade, empreendedorismo, liderança e crescimento pessoal, né? E aí, comenta aqui embaixo. Se está fazendo sentido, comenta aqui. Além de se inscrever, comenta aqui, ó. Eu vou vencer a minha montanha. Legal? Então vamos falar um pouquinho sobre autossabotagem. Então eu escuto muito que as pessoas dizem assim, mas autossabotagem é fraqueza da pessoa. Não. A autossabotagem é uma proteção emocional, não é fraqueza não. Por exemplo, a pessoa procrastina porque ela tem medo de fracassar. Ela tem aquele perfeccionismo, a pessoa perfeccionista, ela nunca faz nada, né? Ela está sempre querendo que fique melhor, porque ela tem medo de julgamento. A pessoa que tem excesso de controle, ela tem medo de perder a segurança. A pessoa que é desorganizada, ela tem medo de assumir responsabilidade.
Então ela começa a perceber, né, que muitas vezes ela própria está trazendo autossabotagem, ela percebe isso, mas ela não consegue sair. Então muitas pessoas dizem para mim, eu sou perfeccionista, eu procrastino demais, eu tenho muito controle, né? E ela não consegue sair disso. Por quê? Porque ela acredita que, não, se eu tiver motivação, eu vou sair. Não, gente, isso é mentalidade. E mentalidade não é motivação. Então eu vejo muitas pessoas, e vejo até gente tá motivando outra a parar de procrastinar. Não vai parar. Porque mentalidade não é motivação. E esse talvez seja um dos maiores erros da internet hoje. As pessoas confundem motivação com mentalidade. Motivação é emoção. Mentalidade é uma estrutura interna. Então, tem dias que você vai acordar sem vontade, sem inspiração. E é exatamente nesses dias que a mentalidade aparece. Então, se você acorda sem vontade, sem energia, sem inspiração, não adianta motivação. Você precisa de uma mentalidade. Por quê? Porque a mentalidade verdadeira, ela começa a te disciplinar emocionalmente. Ela cria com você consistência. Porque a pessoa que está ali desenvolvendo a sua mentalidade, ela vai adquirindo maturidade, responsabilidade. E aí ela começa a dizer, não, eu estou sem vontade, mas eu vou fazer. Eu sou adulta, eu vou fazer isso. Né? Então, a mentalidade vai dando para a pessoa aquela, sabe, aquela, como é que eu vou dizer, a coragem, né, de continuar, mesmo quando ela mesma não acreditava nela. Então, a gente não pode mais comparar mentalidade com motivação, sabe? Não tem jeito, eu preciso decidir as coisas que eu quero, e isso é maturidade. Então, você precisa entender que não é motivação que vai transformar a sua vida, é uma nova mentalidade. Então, a primeira coisa que você faz é reconhecer. Peraí, eu tenho procrastinação sim, eu sou perfeccionista, eu tenho controle excessivo, ok. Como que eu preciso agir daqui para frente? E aí eu começo a ter, né, a maturidade, a responsabilidade e a disciplina para mudar o que tem que mudar. Então, se você conhece alguém que vive travado emocionalmente, que vive buscando, sabe, motivação para fazer as coisas que precisa fazer, compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas que não têm uma mentalidade forte para fazer o que precisa ser feito. Tá? Então, quando a gente fala em mentalidade, em maturidade, em decisão, nós precisamos entender que você precisa se tornar a pessoa que sustenta o que você deseja. Então, se eu tenho um desejo, é porque ainda não, né, eu não sou a pessoa que vai conquistar aquilo, é ou não é? Eu só tenho um desejo. Então, a pergunta é, em quem eu tenho que me transformar para conquistar isso? Sempre essa é a pergunta. Eu preciso me transformar. Quem você foi te trouxe até aqui. Se você quer coisas diferentes, você terá que se transformar. Então, muitas pessoas querem sucesso, dinheiro, querem reconhecimento, querem crescer. Mas o problema é que muita gente quer viver a vida grande com a mentalidade pequena. Quer o resultado de alto nível com a cabeça que ele tem do que está conquistando hoje. Então eu preciso entender em quem eu terei que me transformar para conquistar aquilo que eu quero. Porque o seu futuro sempre vai estar limitado pelo tamanho emocional da sua mente. Então talvez você esteja vivendo hoje a frustração, o medo, sabe, a sensação que está tudo travado, que você não consegue crescer, sabe, o cansaço mesmo de lutar. E aí você fica se perguntando por que isso está acontecendo comigo? Mas a pergunta correta é: o que isso está tentando transformar dentro de mim? Porque se tem algo travado, é porque você tem que se transformar. Não tem jeito. Muitas vezes essa trava é uma dor, é ou não é? Essa dor pode estar tentando transformar você. O caos vem para quê? Para romper versões antigas. A dor vem para gerar consciência. A frustração vem para te amadurecer. O desconforto vem para te preparar para o próximo nível.
Então a transformação ela não começa quando tudo melhora. Ela começa quando você decide não permanecer a mesma pessoa. Então essa consciência você tem que ter. Quem eu fui me trouxe até aqui. Se eu quero algo maior da onde eu estou, em quem eu terei que me transformar para conquistar isso que eu quero. Então, se você chegou até aqui, escreve aqui nos comentários. Eu estou pronta para subir a minha montanha. Porque crescimento emocional começa quando você decide parar de fugir de si mesmo. Então isso é subir a sua montanha. Porque ninguém constrói uma vida forte com uma mente fraca. Ou seja, ninguém constrói uma vida maior com a mesma mente que tem. Não tem jeito, vai ter que se transformar. Então escreve aqui, ó, eu estou pronta para subir a minha montanha. E a chave, né, que separa as pessoas que sonham das pessoas que realmente se transformam sabe, é aquela questão assim de você realmente parar de lutar contra si mesma, sabe? Quando você vence essa luta, você vence criando o quê? Assumindo a responsabilidade, desenvolvendo maturidade emocional, fortalecendo a sua identidade, e isso é diariamente. Você vai construindo novos padrões diariamente. Então, é sempre, sabe, você vai estar sempre lutando contra você mesmo e vai ter que vencer todos os dias essa luta. Então, eu vou vencendo um pouquinho cada dia, um pouquinho por vez, e eu vou chegando aonde eu desejo. Porque a sua vida sempre vai obedecer aquilo que a sua mente acredita que consegue sustentar. Então, você sempre vai chegar aonde a sua mente acredita que você consegue chegar. Não tem jeito, isso é interno, gente. Porque se eu tenho um desejo de crescimento interno, e esse desejo me traz a mentalidade que eu preciso ter para conquistar, e eu vou fazer as ações para conquistar, não existe você não chegar lá. Não tem como você não chegar lá. Então entenda que a maior batalha da sua vida nunca vai ser com o mundo externo. Sempre será com os seus medos, com as suas crenças, com as suas limitações, que essa versão antiga sua. Hoje, o que você vive hoje é uma versão antiga daquela pessoa que terá que se transformar para você conquistar o que você quer. Então, a mesma mente que criou os bloqueios também pode criar liberdade. A mesma mente que criou alimentação pode criar aquilo que vai te levar para o próximo nível. Então, quando você entende isso, que todos os recursos estão dentro de você, você tem todos os recursos que você precisa para chegar na vida que você quer. Você vai parar. Quando você realmente tiver essa consciência, você vai parar de ser vítima da vida. E você vai começar a se tornar protagonista da sua transformação. Então, se esse conteúdo falou contigo, se inscreve aqui no canal, compartilha com alguém e comenta aqui qual foi a maior montanha que você percebeu que precisa vencer dentro de você para conquistar a vida que você deseja. Até o próximo vídeo.